A carta aos Hebreus, capítulo de número 3. Os irmãos já sabem que o estudo é expositivo. Vamos fazer então vamos ter aqui uma análise, versículo por versículo, praticamente de todo o capítulo, mas para a nossa leitura inicial vamos apenas ler do versículo 1 ao 6. Está aqui, muito bem, vou precisar bastante do projetor hoje, dos textos, vai me ajudar bastante. Vamos lá então, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, os irmãos já sabem, depois se assentarão, estarão com a Bíblia postos, pois iremos usá-la bastante. Cristo é superior a Moisés, é o que diz o título, e fala também sobre o perigo da incredulidade e da desobediência. Versículo 1: Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés, em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Amém? Permita-me fazer mais uma oração. Bondoso Deus, eterno Pai, eis aí, ora lida a Tua palavra sublime, preciosa, inerrante, inefável, poderosa. Ó Deus, a Tua palavra é grandiosa, ela é eterna, ela é santa. Todavia o mensageiro, ó Pai, tem um número incalculável de defeitos, e eu peço que o Senhor, pela Sua graça, agora me use por misericórdia uma vez mais, no afã de abençoar o Teu povo, alimentar a Tua noiva, fortalecer a Tua igreja, nessa nossa jornada gloriosa em direção ao céu. Nos ajuda que tenhamos mais uma noite com a manifestação preciosa do Teu Espírito, movendo-se à medida que a Tua palavra é revelada, à medida que os corações se abrem e a recebem, que o Teu Espírito opere trazendo alegria, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo restauração, renovação. Tudo isso, ó Pai, para a glória daquele que é o maior, daquele que é o melhor, daquele que é o centro desta epístola, por que não dizer o centro de toda a Bíblia, o Senhor Jesus, o nosso Salvador, no nome do qual oramos nessa noite. Amém. Tome seu assento, a Bíblia aberta, por favor. Vamos fazer aquela retrospectiva bem rápida, porque se assim não fizermos, podemos comprometer a compreensão do conteúdo proposto para esta noite. Então, brevemente, uma análise ampla da epístola. Lembro aos que estão acompanhando, trago para aqueles que estão chegando agora, aqueles que estão também acompanhando através da transmissão, do vídeo a partir de agora. Estamos tratando da epístola aos Hebreus e a mesma tem como tema principal a superioridade de Cristo. A palavra-chave desta epístola é a palavra melhor, porque o autor está preocupado em deixar os hebreus cientes de que Jesus é melhor do que tudo aquilo que eles já experimentaram, tudo aquilo que eles já vivenciaram, tudo aquilo que eles já serviram, e portanto seria inconcebível, inimaginável abandonar a Jesus para retroceder, mesmo vivendo um tempo de perseguição, que era a realidade da época em que a carta foi escrita.
E o fato de servirem a Jesus colocava em risco a vida dos hebreus, os crentes que tinham a sua origem hebreia, mas abandonarem a Cristo e retrocederem ao judaísmo seria algo muito pior, porque colocaria em risco não apenas a sua vida física, mas estava colocando em risco a vida espiritual, pois estava fazendo com que eles fossem assim conduzidos à perdição eterna. Então o autor está apresentando as razões pelas quais os seus leitores primários, os crentes hebreus, e obviamente nós, a igreja, devemos entender as razões pelas quais não devemos, em hipótese alguma, sequer pensar em abandonar a Cristo. No capítulo 1, o autor foi enfático em declarar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Nós falamos sobre isso há 2 terças-feiras passadas. No capítulo 2, o autor fez questão de enfatizar a grandeza e a supremacia ou a superioridade de Cristo em relação ao seu sacerdócio ou aos sacerdotes, em relação à sua mensagem, à sua salvação. Então Cristo é superior, porque a mensagem dele é superior, a salvação que ele oferece é superior, e o sacerdócio que ele representa é superior. De maneira que nós chegamos agora no capítulo de número 3, e eu disse aos irmãos, não podemos jamais esquecer o fato de que, em se tratando de uma epístola, uma carta, ela é escrita de forma corrente, ela é escrita de uma forma direta, não há originalmente a separação por capítulos e versículos. Então o que nós estamos hoje lendo como o capítulo 3 é a continuidade de um assunto só. Precisamos lembrar do capítulo 2, como eu fiz aqui bem brevemente, para melhor entendermos o capítulo de número 3. Então, encerramos semana passada o capítulo 2, tratando da superioridade de Cristo do seu sacerdócio. Apenas a título de ficar mais bem explicitado, mais claro. Vamos ler aí os últimos versículos do capítulo 2. Os versículos 14, 15, 16, 17 e 18. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, referindo-se a Cristo, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Então o capítulo 2 encerra mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Ele é aquele que experimentou a humanidade, as nossas dores, as nossas dificuldades, até mesmo todas as nossas tentações, para poder compreender perfeitamente tudo aquilo que nós enfrentamos, as dificuldades que nos sobrevêm, as lutas que nós temos que prevalecer sobre elas. Cristo assumiu forma humana para ser um sacerdote como homem, entendendo as dificuldades, as vicissitudes, as lutas contínuas que os homens enfrentam, mas ele a todas venceu, para nos dar o exemplo de que é possível vencer. Mas mais do que isso, não apenas a sua vitória é uma mensagem para nós de que é possível vencer, mas o simples fato de tê-las enfrentado
significa que Ele nos entende, Ele nos compreende, Ele sabe o que passamos quando somos tentados, Ele sabe o quão difícil é sofrer a tentação, mas Ele prevaleceu e Ele se compadece de nós e nos ajuda, a fim de que nós venhamos a prevalecer também, a fim de que nós venhamos a vencer também, a fim de que possamos um dia nos encontrar com Ele, porque estamos lutando, mas vencendo o pecado. E aí o capítulo 3 então começa dizendo: pelo que, irmãos santos, olha para quem o autor está escrevendo. Isso é importante, irmãos. Ele não está escrevendo para ímpios, ele não está escrevendo a pecadores, ele não está escrevendo a um público que figura entre os perdidos. Não, o destinatário da epístola não são aqueles que estão caminhando a passos largos ao inferno. Olha como ele se dirige aos seus leitores: irmãos santos. Esta epístola está sendo escrita a hebreus, mas que em Cristo são irmãos, em Cristo são santos, passaram pela santificação. Então, para falar assim uma linguagem nossa, são crentes. Ele está escrevendo para crentes, está escrevendo para servos de Deus. Se não veja a continuidade do texto, ele diz assim: participantes da vocação celestial, ou seja, aqueles que terão direito a participar. Vocação é chamado, chamamento, convocação. Então ele está dizendo: vocês que foram chamados, vocacionados a participarem das bênçãos futuras, ou seja, do céu, vocês que são candidatos às moradas eternas, vocês que são peregrinos, passageiros, que estão palmilhando este terreno da vida terrestre, mas com o olhar e o alvo fixo nas mansões celestiais. É a vocês que eu estou me dirigindo, aos irmãos santos, aos participantes da vocação celestial. Considerai a Jesus Cristo. Não sei se é a mesma expressão, estamos vendo a mesma tradução, mas outras traduções vai dizer: olhai atentamente. Considerar é olhar atenciosamente, é ter uma atenção redobrada, é ter um olhar mais preciso, mais dedicado. Vocês lembram, eu falei em semanas anteriores, que eles eram apegados à lei. O capítulo 2 diz: vocês que eram cumpridores da lei que foi entregue por anjos, imagine o que virá sobre nós se nós não atentarmos para esta tão grande salvação, mostrando que a mensagem que foi entregue por Jesus, ela é superior à mensagem entregue pelos anjos. E eu expliquei semana passada que essa mensagem diz respeito à lei. Mais uma vez ele diz: atentai, considerai, olhai com mais cuidado para Jesus Cristo, porque, lembremos, eles estavam sendo tentados a abandonarem o cristianismo e a voltarem atrás, as práticas do judaísmo. E por que desta tentação? Lembro-vos uma vez mais, sem medo de ser redundantes, eles estavam vivendo um cenário de perseguição que culminava com a morte, e a morte depois de terem sido submetidos à tortura. Esta era a realidade do cristianismo do primeiro século. Todavia, se eles permanecessem no judaísmo, não teriam que enfrentar perseguição alguma, não teriam que enfrentar desafio de morte algum. Então a tentação é: abandone Cristo e pare de correr risco de vida. Abandone a Cristo, volte ao judaísmo e não viva debaixo de perseguição. Irmãos, eu sei que a nossa realidade em certa medida é outra,
Mas quantos não são tentados a abandonar a Cristo e voltar para o mundo, porque dizem: depois que eu aceitei Jesus, a minha vida virou de cabeça para baixo, é tanta luta, é tanta dificuldade, é tanta perseguição, é calúnia, é isso, é aquilo, aquilo outro. Irmãos, sequer é possível comparar a realidade dos nossos dias com a realidade dos primeiros cristãos. Não estamos aqui sob risco algum de que alguém invada este santuário empunhando metralhadoras, fuzis, quem sabe ameaçando de morte até mesmo as crianças, cometendo assassinato dos nossos filhos diante dos nossos olhos. Esta não é a realidade que vivemos, como vivem alguns que servem a Deus na China, na Coreia do Norte, em países islâmicos, mas eles estão lá com a vida colocada em risco todos os dias, mas dando glória a Deus e aleluia, e aguardando o toque da trombeta. A nossa dificuldade não dá para comparar, mas ainda assim eu quero dizer, dentro da nossa realidade, seja qual for a tentação que está sobrevindo à sua vida, resista, porque o que nos espera é muito maior do que o que estamos enfrentando. Existe uma frase que você deveria gravá-la e nunca mais esquecê-la até o dia que você entrar aos portões celestiais. O preço mais alto que você tiver que pagar aqui na terra, ouça bem, o preço mais alto que você tiver que pagar aqui na terra para ir para o céu, o céu vai recompensar o preço que você pagar. Você pode pensar: o preço está sendo muito alto, pastor. O senhor não faz ideia do preço quão alto. Eu não faço ideia do quão alto é o preço que você está pagando. Mas uma coisa eu te digo com a máxima segurança, sem medo de errar, de forma categórica e inequívoca: o mais alto preço que for, o céu vai valer a pena. O céu vai recompensar. Quando você chegar lá, a primeira coisa que você vai dizer é: eu paguei foi muito pouco, o céu valia muito mais. Irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. E olha aí dois títulos que é dado a ele ainda no versículo 1. O primeiro título é apóstolo, e o segundo título é sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Talvez você nunca tenha pensado em Jesus como apóstolo. Você conhece os 12 apóstolos? Eu não vou nem arriscar perguntar para você o nome deles, que aí você vai esbarrar no Pedro, Tiago e João e vai agarrar aí talvez. Mas enfim, talvez você já ouviu falar dos 12 apóstolos, Paulo como 13º, Matias, mas talvez você nunca considerou a Jesus como apóstolo. Primeira coisa que temos que entender, para podermos melhor compreender, claro, Jesus como apóstolo, é entendermos o significado, a etimologia, o significado da palavra apóstolo. Quem sabe o que significa um apóstolo? Um apóstolo é um... Estão com medo? É um enviado. Traduzindo assim de forma bem simples, um apóstolo é um enviado. Jesus chamou seus discípulos. Discípulo é alguém que é chamado para estar com, para aprender de. Então ele trouxe 12 para estarem com ele, aprender dele, com ele. Discípulo é ser um imitador, é ser um aprendiz, e depois de passado todo o processo, então ele transforma os seus discípulos em apóstolos. Ou seja, ele traz para que esteja com ele, aprenda com ele, e depois ele os envia. Só que Jesus também é um enviado. Jesus enviou os seus apóstolos. Agora, quem enviou Jesus? Ora, para facilitar, presbítero Renato, evangelho escrito por João,
capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21. Vamos ver aí, capítulo 20, versículo 21. Evangelho escrito por João, capítulo de número 20, versículo de número 21. João 20, versículo 21. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Capítulo 20, versículo 21, está escrito ali: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus foi enviado pelo Pai, e depois ele envia os seus discípulos, transformando-os em apóstolos, em enviados. Mas primeiro Jesus foi enviado pelo Pai. Ora, quando Jesus envia os seus apóstolos, os envia para que os seus apóstolos, os seus enviados, o representem. Naturalmente que quando Jesus foi enviado pelo Pai, Jesus veio para representar a quem? O Pai. Foi enviado pelo Pai para representar o Pai. Então Jesus é aquele que representa o Pai diante de nós. Quando ele foi enviado, e pense isso, aqui no primeiro século, ele está escrevendo para um grupo que possivelmente conviveram com Jesus, o viram, conheceram, é possível que isso tenha acontecido, e está dizendo: olha, o Pai enviou o Filho, o Pai enviou a Jesus. Jesus é o apóstolo, é o enviado de Deus. Jesus é o representante legal e legítimo de Deus diante de nós. Então, quem queria ver o Pai, o próprio Jesus disse: tu não sabe que quem vê a mim, vê ao Pai. Por quê? Porque eu e o Pai somos um. Eu fui enviado por Ele para falar em nome dEle. As coisas que eu faço, não as faço de mim mesmo, as faço porque o Pai me enviou a fazer. Então, quem representava o Pai diante dos homens era Jesus, o enviado. Mas além de apóstolo, ou seja, de enviado, isto é, além de ser o representante legítimo do Pai diante dos homens, ele também é sumo sacerdote. É o segundo título dado a ele aqui no versículo 1. Considerai a Jesus apóstolo e sumo sacerdote. Ora, o sumo sacerdote o que fazia, senão representar os homens diante de Deus? Agora observe, Jesus representava o Pai diante dos homens, como apóstolo, e o mesmo Jesus, como sumo sacerdote, representa os homens diante do Pai. Que coisa tremenda, que coisa. Por isso que ele é a ponte, por isso que ele é aquele que nos liga a Deus. De lá para cá é Jesus, daqui para lá é Jesus. Quem traz a mensagem do Pai? Jesus. Quem traz a revelação do Pai? Jesus. Quem traz a bênção do Pai? Jesus. Quem restaura a comunhão com o Pai? Jesus. Então ele vem e representa o Pai, mas nós estamos perdidos, nós estamos em nossos delitos e pecados, mas Jesus assume o nosso lugar, e como sumo sacerdote ele se apresenta no nosso lugar diante do Pai. Então ele traz o Pai até nós e nos leva até o Pai. Ele representa o Pai diante de nós e nos representa diante do Pai. Aí o Pai recebe-nos, por quê? Porque o nosso representante é o Filho unigênito, é aquele que jamais pecou, jamais errou, é o puro, é o imaculado, o incontaminado. É Ele que nos representa diante do Pai. Ele representa perfeitamente o Pai diante de nós. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele é o perfeito representante do Pai diante de nós, mas ele também é o grande sumo sacerdote que nos representa diante do Pai. Glória a Jesus, porque ele é aquele que nos liga a Deus, e por causa dele nós temos comunhão com Deus. Se não, vejamos o que diz Paulo na sua primeira epístola escrita a Timóteo, capítulo 2. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, os versículos de número 5 e 6. Primeira epístola do apóstolo Paulo
a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Porque há um só Deus, está ali, e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo, Jesus Cristo, homem, aquele que encarnou, o enviado, aquele que veio, aquele que assumiu a forma humana, aquele que entrou na história humana, aquele que assume a cruz, aquele que assume a nossa culpa, aquele que assume o nosso lugar. Agora não tem José, não tem Maria, não tem João, não tem mais ninguém, só tem um. Assim como há um só Deus, também há um só mediador entre Deus e os homens. Não é a Penha, não é o João, não é a Maria, não é o José, é Jesus Cristo, o homem. Portanto, a Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, porque Ele é o único. Aleluia. Não tente chegar a Deus usando outro caminho, porque aquela conversa de que todos os caminhos levam a Deus, isso é mentira do diabo. Segundo a Bíblia, só um. Como eu disse, Jesus é a ponte, Ele liga Deus aos homens e os homens a Deus. Se você não passar por essa ponte, irmãos, não chega a Deus. Não existe nada e nem ninguém capaz de ligar o homem a Deus, a não ser Jesus Cristo, homem. É por isso que ele está dizendo: considerai a Jesus. Ele é o apóstolo, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, da nossa fé. Versículo 2 prossegue dizendo, agora ele vai começar a comparação entre Jesus e Moisés. Este capítulo começa falando da superioridade de Cristo em relação a Moisés, e no versículo 2 começa a comparação. Ele diz assim, está falando de Jesus ainda, versículo 2: sendo fiel, esta menção ainda é a Jesus, sendo fiel ao que o constituiu. Ele está sendo fiel a quem? A quem o constituiu, ora, a Deus. Como também o foi Moisés em toda a sua casa. Até aqui a comparação é Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel àquele que o constituiu, como também foi Moisés. Jesus foi fiel, Moisés também foi fiel a toda a sua casa. Versículo 3: porque ele, referindo-se ainda a Jesus, porque ele é tido por digno de tanto maior glória. Versículo 2, a comparação é: Jesus foi fiel, Moisés foi fiel. Mas no 3 diz: ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Olha, agora já começou a botar cada um no seu devido lugar. Moisés foi tremendo, Moisés foi extraordinário, um grande legislador, serviu de ponte entre Deus e o povo, serviu de mediador entre Deus e o povo, foi aquele que trouxe a revelação de Deus ao povo, e também algumas vezes intercedeu pelo povo diante de Deus, sim ou não? Vocês se lembram que Deus queria destruir o povo? E o que Moisés fez? Senhor, se for para destruir o teu povo, risca o meu nome. Aí Deus diz: não, o teu nome eu não vou riscar. E aí acabou poupando o povo, porque Moisés foi aquele intercessor, o mediador. Moisés foi fiel como mediador. Mas aí o texto diz que Jesus merece honra maior, dignidade maior, glória maior do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A expressão agora é casa de Deus. Não pense numa casa, um edifício, uma construção, não. Quando o termo aqui casa de Deus é utilizado, está se referindo a povo de Deus. É como dizer assim: eu sou chefe daquela casa, sou chefe de família. Está se referindo às pessoas. Então aqui Moisés foi fiel diante da casa, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus estabeleceu, Israel. Jesus também foi fiel, porém o texto vai dizer assim:
Olhemos de novo o versículo 3. Ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. A casa, o povo, as pessoas, o povo de Deus, merece a sua honra. Mas o texto diz: é digno de maior honra aquele que a edificou. Quem é que edificou a casa? Me refiro às pessoas. Nesta dispensação, me refiro à igreja. Ele está escrevendo já sobre a nova aliança. Moisés sobre a antiga. Estava estabelecido sobre aquela casa, povo, Israel. Jesus se estabelece sobre a igreja. Mas ele é maior por quê? Porque ele é o edificador da igreja. Não foi por acaso Jesus quem edificou? Vocês lembram que ele disse diante dos seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 18? Tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele é o edificador da igreja. Veja aí o versículo 4. Porque toda casa é edificada por alguém. Mas o que edificou todas as coisas é... Ora, o versículo 3 acabou de dizer que Jesus é digno de maior honra, porque ele edificou a casa. Eu mostrei isso para vocês. Moisés teve honra, porque foi fiel à casa. Jesus tem direito a maior honra, porque ele é aquele quem edificou a casa. Preste atenção nisso, irmão, isso é tremendo. Ele está dizendo: Moisés é digno de honra, sim, por quê? Porque foi fiel à casa. Jesus é digno de maior honra, sim, por quê? Porque ele edificou a casa. Aí no versículo 4 diz assim: quem edificou todas as coisas é Deus. Ora, se o 3 diz que Jesus edificou a casa, e o 4 diz que quem edificou foi Deus, logo Jesus é... Aleluia. Jesus é Deus. Ele está dizendo isso. Jesus é divino, por isso ele merece maior honra. Para ficar mais claro para você, para mim, principalmente aos hebreus, olha o que o autor faz nos versículos 5 e 6. Na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa. De que maneira? Como? Fala forte aí, irmão. Como? Muito bem, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como? Moisés foi fiel, mas como servo. Jesus foi fiel como filho. É diferente. Ele é superior a Moisés. Moisés foi um grande servo, mas Jesus é filho. Moisés foi fiel à casa, mas Jesus edificou a casa. Moisés honrou a casa de Deus, o povo de Deus, mas foi Jesus quem estabeleceu, quem edificou, quem morreu por ela. Jesus é filho, Moisés é servo, Jesus é maior. Por isso não vale a pena abandonar a Jesus e voltar a Moisés. Não vale a pena abandonar o filho para servir o servo. Não vale a pena abandonar o edificador da casa para servir aquele que apenas é fiel à casa. É melhor servir a Jesus, porque ele é maior. E o autor está querendo que os hebreus entendam isso. E nesta noite eu quero te fazer entender também. Jesus é o edificador da casa. A casa é o corpo dele, a igreja é o corpo dele. Só faz parte da igreja quem está nele, quem foi comprado pelo sangue dele, quem pertence a ele. E se você faz parte da casa, adore o dono da casa, porque a boa notícia é esta: ele está na casa. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é o edificador, ele é Deus. Moisés é servo, Jesus é filho. Por isso Jesus é maior do que Moisés. A partir daqui ele vai entrar então num outro assunto muito mais delicado. Ele começa falando sobre a superioridade de Cristo em relação a Moisés.
Lembre-se que ele está falando para crente. Ele está falando para crente. Daqui para frente a mensagem fica delicada, porque é uma mensagem que facilmente nós a aplicamos a pecadores, a ímpios, perdidos, desviados e por aí vai. Não faz muito tempo, talvez acho que foi mês passado, estávamos num culto na rua, ar livre, no 1º de maio, e ali, depois da mensagem pregada pela missionária Natália, eu dei a palavra e usei esse texto para chamar pecadores, desviados ao arrependimento. Que texto é esse? Versículo 7 a seguir. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Está falando com ímpio ou com crente, irmão? Com ímpio ou com crente aqui? Está falando com crente. Está falando com crente. Repito o que acabei de dizer, nós pegamos o texto e facilmente o aplicamos a ímpios. Mas o autor não está escrevendo a pecadores, ele está escrevendo aos crentes hebreus. Você quer ver o contexto? Ele está pegando, mais uma vez, lançando mão de um texto que já está registrado. Vamos lá nos Salmos. Salmo de número 95. Salmo de número 95. Vejamos o que está escrito lá. Salmo 95. A partir do versículo 6. A partir do versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso. Olha, está escrevendo para as pessoas, ele está dizendo, Ele é nosso Deus. Ele é nosso Deus. Então não é para quem não serve a Deus, tá? Ele é nosso Deus, crente. Estou usando o termo crente aqui para ficar facilitado a compreensão. É o povo de Deus, crente, para a gente todos entenderem. Então ele está dizendo, Ele é o nosso Deus, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. É o que nós somos, Ele é o nosso Deus. E nós somos povo do seu pasto, nós somos ovelha da sua mão. Traduzindo para o português de 2021, nós somos crente. E aí ele diz assim, mas se hoje ouvides a sua voz, crente, não endureça o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Falou com ímpio ou com crente? Crente ruim, é verdade, crente ruim, mas crente. Então aperta o cinto aí, crente, que a gente chegou na parte delicada da epístola. Jesus é superior a Moisés, glória a Deus. Jesus é Deus, aleluia. Jesus é o Logos, é a palavra. Mas ele diz assim, mesmo sabendo disso tudo, quem aqui nessa noite não sabe? Que novidade eu vos falei até agora? Nenhuma. Quem aqui nessa noite não sabe que Jesus é Deus? Quem aqui nessa noite não sabe que Jesus é superior a Moisés? Quem aqui nessa noite, até quem está acompanhando o vídeo, quem é que não sabe que Jesus é digno de maior glória, maior honra do que Moisés? Todo mundo sabe. Mas o autor está dizendo assim, apesar de saber de tudo isso, cuidado, para que ouvindo a voz dele, não endureça o coração.
Crente com coração endurecido para a palavra. Esse é o assunto. Crentes cujos corações são endurecidos para a palavra. Aí a comparação irmão, o autor trabalha o método pedagógico da comparação, já disse isso. No capítulo 1, no capítulo 2, e torna a dizer, o método pedagógico é a comparação. E olha a comparação. Está lá no Salmo 95, acabamos de ler, aqui é exatamente o mesmo texto que lemos lá. Ele diz, não endureça, versículo 7, não endureçais o vosso coração. O problema então é que nós devemos ter cuidado com o coração. Esta é a segunda parte do ensino dessa noite. A primeira parte, a comparação. Jesus é superior a Moisés. A segunda parte que começo aqui, eu intitulei, o perigo da incredulidade. Cuidem dos vossos corações. Perigo da incredulidade. Cuidem dos vossos corações. E aí então ele diz assim: não endureçais o vosso coração, como na provação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Só que, irmãos, essas obras aqui, quando a gente lê, a gente imagina, são os milagres, são os extraordinários de Deus, são os seus grandes feitos. Na verdade, isso aqui se refere ao juízo. Eles viram a minha ira por 40 anos, até que o último incrédulo morreu no deserto. Foram 40 anos vendo o que acontece com aqueles que endurecem o coração e não acreditam na minha palavra. Juízo, a ira de Deus. Quer ver como é que essa história ela se desenrola? Vamos dar uma olhada aí no livro de Deuteronômio. Porque este povo despreza a palavra. O versículo 22, o versículo 11 diz assim, 11, aqui é onde a gente leu em Hebreus, o 11 diz, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O versículo 8 ele diz, não endureça o coração. No versículo 10 ele diz que eles sempre erram em seu coração. O versículo 12 ele diz, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Então olhem, cuidado com os vossos corações. Eu consigo ver os vossos rostos, eu consigo ver os vossos corpos, eu vejo que vocês estão bem vestidos, vocês estão institucionalizados, ou seja, vocês estão de acordo com a instituição, vocês cumprem os protocolos, vocês respeitam as liturgias, mas só Deus sabe como vai o vosso coração. E ninguém vai ser absolvido diante de Deus, porque exteriormente estava de acordo com tudo que prescrevia o protocolo doutrinário, tudo que prescrevia o protocolo dos costumes desta, daquela ou daquela outra denominação. Deus está perscrutando, Deus está sondando, Deus está olhando para os corações. Não é a mensagem de que Deus só quer o coração, mas eu estou dizendo que começa tudo no coração. Aleluia. Depois é revelado no exterior, mas tudo começa no coração. E tem gente que consegue se adequar exteriormente ao que pede a instituição, a denominação, mas depois de 5 anos de crente, 10 anos de crente, 20 anos de crente, 30 anos de crente, ainda tem problema no coração. Aleluia. Ainda não liberou perdão, ainda abriga ódio, ainda tem raiva do irmão,
ainda costuma guardar aquele ciúme besta, ainda guarda aquele rancor, e está tudo de acordo, da roupa para fora, do cabelo, tudo a liturgia é bonito, canta bem, prega que é uma maravilha, mas ele está dizendo: cuidado com o coração, cuidado com o coração, não endureça o coração. Aquele povo sempre errou no coração, tome cuidado para não ter um coração mau e infiel. Eles foram condenados por causa do coração. Aleluia. Vale a pena dar uma olhada no seu aí agora. Glória a Deus. Já imaginou andar 40 anos no deserto e não entrar na terra? Por quê? Erravam no coração. Servir a Deus 40 anos e a trombeta tocar e não subir, e alguém olha: meu Deus, ela não subiu, ele não subiu, mas qual era o problema? Aí Deus diz: era no coração. Aleluia. Ninguém sabia, mas eu sabia. Ninguém viu, mas eu vi. Ninguém conseguia sondar, mas eu sondava. E não foi poucas vezes que eu usei o pregador, o ensinador e a palavra. E hoje, dia 8 de junho, acho que não estou enganado, é 8 mesmo hoje? É 8 de junho. Por que eu quero falar o dia? Porque o versículo 7 diz: como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje, a voz do Espírito Santo, não faça o quê? Não endureçais. Ele está te dando mais uma oportunidade hoje. Naquele grande dia ele vai te lembrar: dia 8 de junho eu falei mais uma vez, e você continuou com o coração endurecido. Você não abriu o coração. Mais uma oportunidade. Se você está ouvindo hoje, não endureça o teu coração. Vamos lá em Deuteronômio 1, vamos relembrar essa história. Eu disse que nós íamos reportar a ela. Vamos aí rapidinho. O relógio corre, o correr do relógio é uma bênção, nos aproxima do encontro com o nosso Mestre e Senhor. Às vezes dificulta na explanação da palavra, mas ele acelera o retorno de Cristo e o nosso encontro com Ele. Mas vamos lá sem perder tempo. Deuteronômio capítulo de número 1. Moisés vai fazer uma breve narrativa, uma retrospectiva do que aconteceu lá diante da entrada da terra. Versículo 19. Eu vou ler um texto aqui relativamente extenso. Peço ao presbítero Renato, para que acompanhe e vá alterando aqui, até para que fique registrado no vídeo e possa ser acompanhado. Favorecer os nossos irmãos que não puderam vir e depois precisarão acompanhar. Versículo 19. A retrospectiva desse evento Moisés faz, dizendo assim: então partimos de Horebe, caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes, pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, a ordem de Deus. Chegamos a Cades Barneia, aqui é o lugar. Então eu vos disse: chegados sois à montanha dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dará. Eis que o Senhor teu Deus te deu esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Agora olha os versículos 22 e 23. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, nos deem resposta por que caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir. Pareceu-me, pois, bem este negócio, de sorte que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem. Olha isso aqui, irmãos. A ordem foi a seguinte, não sei se você já percebeu isso algum dia, lendo as escrituras sagradas, mas a revelação aqui é clara. Eles chegaram em Cades Barneia, a terra estava logo ali. A ordem de Deus é: entre e possui. Esta é a terra que eu prometi, esta é a terra da qual falei a vossos pais que vos daria, vos conduzi até aqui. Esta condução desde o Egito até a entrada da terra Cades Barneia levou pouco mais de um ano. O povo estava diante da terra.
Mas a ideia do povo foi a seguinte: ao invés de simplesmente obedecer a ordem de Deus, entrar e possuir a terra, eles chegaram até Moisés, diz o texto, e fizeram a seguinte proposta: Moisés, antes da gente entrar e possuir como Deus ordenou, vamos fazer diferente. Vamos enviar espias para que eles olhem a terra, para que contemplem, para que vejam por onde nós podemos entrar, para que tragam relatórios se de fato temos condições de prevalecer contra os inimigos e tomar posse da terra, para averiguarem se a terra de fato é boa, é larga, é produtiva, mana leite e mel. Parece, irmãos, que aqui está acontecendo algo simples, algo banal, algo trivial, algo que a maioria consideraria como nada, como coisa ínfima. Mas Deus se sentiu gravemente ofendido. Por quê? Porque, trocando em miúdos, em outras palavras, o que eles estão dizendo é: vamos ver se é verdade o que Deus disse. Deus disse que nós vamos tomar posse da terra? Sim. Vamos ver se a gente tem condição. Vamos ver se a gente consegue prevalecer. Deus disse que a terra era boa? Sim. Vamos ver se ela é boa mesmo. Incredulidade. Incredulidade. Sabe o que é incredulidade? Colocar em dúvida o que Deus falou. Quando Deus diz que vai fazer algo e você responde dizendo: será? Já deixou Deus irritado. Quando Deus disse a Zacarias: vou te dar um filho, Zacarias disse: como? Fica mudo. Já fiquei chateado. Parece coisa simples, banal, não é? Mas esse será é a mesma coisa que dizer: será que Deus consegue mesmo fazer o que Ele está dizendo que vai fazer? Aí sabe o que Deus disse para o povo? Vou provar que sou capaz de fazer o que disse que ia fazer, mas nenhum de vocês vai entrar lá. Eu disse que ia dar a terra, não é? Vou dar, porque sou fiel à minha palavra, mas porque vocês não foram fiéis à minha palavra, nenhum de vocês vai entrar nela. Cuidado com o coração. Aqui o pregador prega e você diz: aleluia, glória a Deus. Mas quando sai, o diabo solta uma seta e você acredita na palavra do diabo e não acredita na palavra de Deus. Você sai daqui, Deus dizendo: estou entrando nessa causa, vou resolver. A coisa pior e você diz: acho que Deus me abandonou. Já está deixando Deus chateado. Acho que Deus esqueceu de mim. Está deixando Ele aborrecido. Cuidado com o teu coração. Cuidado com o teu coração. Murmuração é sinônimo de dizer que Deus não é capaz de fazer o que disse que ia fazer. Isto é o sinônimo de murmuração. Esse povo pede autorização, Moisés dá. E aí qual é o resultado? 10 volta dizendo: olha, tem uma má notícia. O que Deus disse que ia fazer não tem a mínima condição de fazer. Deus disse que ia dar a terra, mas é simplesmente impossível de Deus nos dar aquela terra. E aí 10 conseguiu contaminar todo o povo. 2 permaneceram fiéis. Quem são esses 2? Josué e Caleb. Aí Deus diz: Josué e Caleb entra. Aleluia. O resto da nação todinha vai morrer no deserto. 40 anos, irmão. 40 anos. Morre um, morre outro, morre outro, morre mais um, morre mais outro, mais um, mais outro, outro, 1.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1 milhão, e Josué e Caleb está lá, só jogando areia em cima dos incrédulos, só sepultando os infiéis. Quando morreu todo mundo daquela geração, aí Deus falou: morreu o último, morreu, agora está na hora de vocês entrar na terra. Acabei de sepultar o último infiel, jurei, disse Deus, jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso. Cuidado com o coração, irmãos.
Ele está escrevendo para Hebreus. Vamos lembrar da carta, para não perder o fio da meada. Por que ele está escrevendo isso para Hebreus? Porque Deus enviou o Filho para libertá-los da escravidão do pecado e colocá-los num repouso superior. Porque qual é o repouso que Moisés ia colocar aquele povo? A terra prometida, terreno, uma bênção terrena, um repouso terreno. Cristo, capitão da nossa salvação, Ele nos liberta do pecado para nos levar ao repouso eterno, ao descanso eterno, ao repouso superior, ao celestial. É o repouso que Cristo vem nos dar. Mas a mesma coisa que aconteceu àqueles que foram infiéis no tempo de Moisés e não entraram naquele repouso, acontecerá àqueles que estavam sendo infiéis a Cristo, não entrarão no seu repouso também. Então ele está dizendo aos hebreus: cuidado para não cometerem o mesmo erro. Por quê? Porque volta e meia os crentes cometem os mesmos erros. Volta e meia, eu ia ler mais aqui, mas o tempo não vai dar. Vamos voltar lá para a epístola aos Hebreus, capítulo 3. Volta e meia, olha o que ele diz no versículo 10. Estou no capítulo 1, versículo 10. Vou dar uma acelerada agora. Ele diz: por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração. E por que é que sempre erram em seu coração? Não conheceram os meus caminhos. Não conhecer os caminhos é não conhecer ou reconhecer a palavra. Como eu disse, o pecado deles foi desprezar a palavra. Deus deu uma palavra, Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção. Eles desprezaram a palavra. Cuidado, desprezar a palavra é o primeiro passo para o endurecimento do coração. O coração de Faraó era duro. Deus falava, coração duro. Falava, coração duro. Falava, coração duro. O desprezo à palavra de Deus endurece o coração. Cuidado. Quando começa a se desprezar culto de ensino, escola dominical, os trabalhos onde a palavra tem primazia e prioridade, começa a desprezar a palavra, entrou no caminho do endurecimento do coração. Perigo. É um perigo. Versículo 13, ele diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. É interessante porque esta expressão, exortar um ao outro todos os dias, o que ele está querendo dizer aqui é sobre a importância de congregar, sobre a importância de reunir um ao outro. Eu já disse a vocês, a palavra exortar significa animar, a palavra exortar significa fortalecer. É diferente do ademoestar. Ademoestar é aquilo que nós entendemos por chamar a atenção. Exortar, dicionário de língua portuguesa, irmão, isso aqui não tem a ver com grego, com hebraico, não. Dicionário da língua portuguesa. Exortar significa animar, incentivar, fortalecer. Então ele diz: exortai-vos uns aos outros todos os dias. Quando? Durante o tempo que se chama hoje. Então não tem esse negócio de amanhã. Eu vou no culto amanhã, eu vou no trabalho amanhã. É hoje. O perigo de não congregar, o perigo de não estar unidos. É num culto como este de hoje que alguém não vem, perde uma palavra dessa da parte de Deus, que poderia mudar completamente a vida dele, não por causa do pregador, mas por causa do que está sendo pregado, não por causa de quem fala, mas por causa do que está sendo falado, não por causa do canal, mas por causa da fonte. Alguém deixa de vir e perde a palavra que pode mudar a história da vida, que pode garantir a salvação eterna. Então deixa de congregar e perde essas bênçãos celestiais. Claro que nós entendemos o motivo justo, irmão, até Deus entende. Alguém não veio porque está doente, alguém não veio porque está trabalhando, alguém não veio por uma razão justa, mas tem gente que simplesmente não vem porque não vem. Por que não veio? Porque não fui. Só isso.
Estava cansado. Aí vai dizer, estava cansado. Cheguei em casa do trabalho cansado. 7 horas. Tá bom, chegou cansado. Ok, vai descansar. Você acha que ele vai descansar? Ele vai ver a novela, ele vai ver o Big Brother, ele vai ver o futebol, ele vai ver não sei o que, ele vai ver o Jornal do Corujão, ele vai dormir 1 hora da manhã, chegou 7 cansado, não deu para vir para a igreja, mas ficou na frente da TV até 1 da manhã. Sabia que agora a televisão é rede, não é descanso. Quando não é outras coisas, outras atividades, está cansado para vir na igreja, adorar a Deus, cantar louvores, ouvir a palavra, está cansado, mas esse mesmo cansado vai até altas horas, fazendo não sei quantas atividades que em nada edificam, que ao invés de aproximá-lo da salvação, afastam. Então, irmão, reconsidere isso. O autor está dizendo, exortai-vos, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça. Olha aí, deixa de vir, ou o coração endurece, por causa do engano do pecado. Enquanto a palavra te limpa, enquanto a palavra é a verdade, enquanto a palavra te instrui, enquanto a palavra te ilumina, enquanto a palavra te abre o entendimento, enquanto a palavra amplia o caminho que leva para o céu, enquanto a palavra pavimenta a estrada da salvação, enquanto a palavra renova as suas forças, enquanto a palavra faz com que as suas juntas estejam preparadas para continuar marchando, o engano do pecado. Deixa de congregar, aí olha o engano do pecado, aparece uma coisa, outra coisa, outra coisa, e o engano do pecado vai roubando mais as forças, vai roubando mais as forças, vai roubando mais as forças, e é o endurecimento do coração. Porque nos tornamos participantes de Cristo, de qualquer maneira, nos tornamos participantes. Esse participante aqui tem um significado. A palavra significa ser sócio mesmo, está no mesmo propósito, está no mesmo objetivo, ser companheiro. Nos tornamos participantes de Cristo. Pergunto a vocês, é de qualquer maneira? Não. De que maneira então? Diz aí, ó, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança, até quando? Até a véspera do arrebatamento? Até meia hora antes do arrebatamento? Manter firme a confiança. Ao perigo da incredulidade, ao perigo da dureza de coração. Mas por outro lado, se você congrega, se você reúne, se você caminha, se você ouve a palavra, se você exorta um ao outro mutuamente, e um anima o outro, um dá uma palavra para o outro, um ajuda o outro, e a palavra entra e fortalece e renova, aí você vai retendo o quê? Os princípios da nossa confiança, você vai ficando inabalável, aí você leva até o fim, enquanto se diz, versículo 15, olha a preocupação dele, irmão, enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não faça o quê? De novo isso. Ele está muito preocupado. Pergunto uma vez mais, ele está escrevendo para ímpio ou para crente? Para crente. E nessa noite eu estou falando com crente. Se é crente de coração duro, presbítero Ronaldo, eu não sei. Eu estou falando com crente. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça, ele está falando é com você. Não é, irmã fulana que não congrega, devia, o irmão. Não, ele está falando com você. Está falando com crente, está falando com você. Está falando comigo, está falando conosco. Você percebe a dificuldade, irmão, de trazer uma palavra expositiva nesses textos? É uma dificuldade para vir trazendo para você esse alimento que fortalece, que leva para o céu. Isso aqui não é oba-oba, não é receba, toma posse, jogar, pega aí, pá, e depois nada. Não, é aqui, ó. É mocotó mesmo, alimento forte para você continuar caminhando até o céu. Ele está dizendo mais uma vez, não endureça o coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, provocaram. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés ouviram, não é só ouvir,
Guardar a palavra para não provocar o Senhor. E eu já expliquei como provocaram pela incredulidade. Aí ele diz: não foram todos que saíram do Egito com Moisés que entraram. Na verdade, nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou. Finalmente, os últimos 3 versos para encerrarmos. Mas com quem se indignou por 40 anos? A pergunta: com quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Crentes, desobedientes, crentes, incrédulo, né? Até uma contradição, crente incrédulo é uma contradição, mas existe. Com quem ele se indignou por 40 anos? Não foi com quem pecou? Com quem ele jurou que não iria entrar no repouso? Não foi os desobedientes? E vemos que não puderam entrar. Pergunto, por que razão? Está aí na sequência: por causa da incredulidade. Irmãos, para encerrar, cuidado com o seu coração, não seja incrédulo, creia na palavra, creia nesta palavra, guarde esta palavra, viva esta palavra, pratique esta palavra. A única garantia de que você vai entrar no repouso de Deus é guardando esta palavra, porque quem a desprezar, infelizmente, não porque Deus quer, mas simplesmente será a consequência ou a colheita da sua semeadura. Quem desprezar esta palavra vai colher a ira de Deus. Amém? Amém. Ficou com medo até de dizer amém, né? Quer descumprir a palavra e experimentar a benevolência, né? Mas amém. Vamos ficar de pé para orarmos. Bendito Deus e eterno Pai, nós te louvamos na noite deste dia. Somos gratos ao Senhor pela tua palavra, pela revelação que a mesma traz a cada um de nós. Abençoa o teu povo, nos abençoe e nos ajude a permanecer firmes, inabaláveis nesta palavra que nos levará às mansões celestiais. Abençoe a cada um, fortaleça, renove, restaura as forças, dá a tua bênção, ó Deus, dê a tua vitória em o nome de Jesus. Amém.